Donald Trump escolheu a estação televisiva Fox News para a primeira entrevista desde que voltou à Casa Branca. Diz que deu muito trabalho ser eleito para um segundo mandato e apontou o dedo ao antecessor Joe Biden. I felt that we shouldn't have had to necessarily be here. Could have been done, a lot of work. Could have been, it would have been over. We wouldn't have inflation. We wouldn't have had the Afghanistan disaster. We wouldn't have October 7th with Israel, where so many people were killed, and you wouldn't have a Ukraine war going on. O recém-empossado presidente dos Estados Unidos criticou também a atuação da Agência Federal de Gestão de Emergências. Sem dar pormenores, adiantou que vai reformar o organismo. Esta sexta-feira, Trump faz a primeira viagem desde a tomada de posse. Vai avaliar os danos causados pelo furacão do ano passado na Carolina do Norte e pelos incêndios que estão a assolar a região de Los Angeles. Os soldados ucranianos na linha da frente em Donetsk pedem mais armas com urgência. Afirmam que são decisivas para travar os ataques e avanços territoriais da Rússia na região do Donbass. Estes homens avisam que o Kremlin está a reforçar-se numa das zonas mais ativas da guerra, talvez com mais uma grande ofensiva em mente. Dizem precisar de mais obuses da NATO com projéteis de 155 milímetros. Apontam-nos como altamente eficazes no campo de batalha para neutralizar as investidas russas e proteger posições à distância. Entretanto, a Rússia continuou a bombardear diariamente o território ucraniano. Um ataque a Mykolaiv feriu pelo menos 2 civis, de acordo com as autoridades locais. Os drones usados por Moscovo provocaram danos significativos em propriedades. Algumas casas ficaram sem eletricidade e aquecimento em pleno inverno. A cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, também foi alvo da última vaga de ataques. Os drones Shahed, de fabrico iraniano, feriram pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança de 5 anos. Mais de 40 edifícios, alguns residenciais e uma unidade industrial ficaram danificados. Um grupo de soldados ucranianos recém-recrutados iniciou exercícios de treino de combate com o objetivo de se preparar para as batalhas na linha da frente contra as forças russas. Os homens da 24ª Brigada Mecanizada da Ucrânia são uma combinação de novos recrutas que nunca combateram com os que foram transferidos de posições na retaguarda para passarem para as linhas da frente. A sua formação tem uma duração prevista de 45 dias e foi concebida para cobrir todos os aspectos que os soldados irão necessitar quando forem enviados para o campo de batalha. Com a guerra a aproximar-se do 3º ano, o futuro permanece incerto para Kiev após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar posse. O presidente recém-eleito disse aos jornalistas que Volodymyr Zelensky desejava fazer um acordo de paz e mostrou esperança de que o seu homólogo russo seguisse o mesmo exemplo. Donald Trump disse que Putin estaria a destruir a Rússia se não conseguisse chegar a um acordo, enquanto apontava para os problemas económicos de Moscovo. Durante a sua campanha, o novo presidente prometeu acabar com a guerra no seu primeiro dia de mandato, mas mais tarde adiou o fim do conflito para um prazo mais realista de 6 meses. No entanto, a guerra continua e a Ucrânia está a optar por se preparar para o pior para garantir que as suas tropas estão prontas para o combate. O primeiro-ministro polaco pediu esta quarta-feira um grande aumento das despesas europeias com a defesa. Num discurso no Parlamento Europeu, Donald Tusk lembrou a sugestão de Trump para que os países da NATO passassem a gastar 5% do PIB nesse setor, afirmando que os europeus devem encará-lo como um desafio. Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. To nie jest nasz wybór. Ja nie jestem militarystą. O discurso de Tusk inspirou os restantes membros do Partido Popular Europeu. Una visione pragmatica, chiara, determinata, che ci pone di fronte a delle responsabilità, che ci invita a non fare passi indietro ma passi in avanti consapevoli della propria potenzialità. Quindi non più chiedere ad altri cosa fare per noi, ma interrogarci e fare noi qualcosa, perché l'Europa è una grande potenza e che mette ovviamente in difficoltà anche gli altri se riusciamo a rafforzare il nostro processo di coesione. Mas as suas afirmações não foram tão populares entre o espectro político progressista
progressista quando abordou o Pacto Ecológico, estratégia da União Europeia para alcançar a neutralidade climática até 2050. Security is also sticking to the legislation that we have adopted. That is legal certainty. And it's against the European way forward to step back when it comes to our commitment, strong commitment for a Green Deal, which is to be fair, the green transition to a decarbonized economy. It's not about reviewing our own legislation. It's about, of course, understanding facts, but never giving up when it comes to be first and in the forefront to the highest commitment against climate change. Na ótica da esquerda europeia, o Partido Popular Europeu tem vindo a recuar nas ambições previstas neste pacto ecológico. No primeiro dia, como o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniu-se com os seus homólogos do Japão, Índia e Austrália, o grupo conhecido como Quad. O agrupamento de 4 países do Indo-Pacífico tem sido visto por muitos como uma iniciativa para contrariar ou pelo menos abrandar a crescente assertividade da China na região. Rubio é conhecido pela sua posição de linha dura contra a China e o momento da reunião sugere que o combate à influência chinesa continuará a ser uma das principais prioridades de Trump e do seu chefe diplomático. Marco Rubio sublinhou que irá executar o mantra America First do presidente Trump na sua política externa. In our republic, the voters decide the course of our nation, both domestically and abroad. And they have elected Donald J. Trump as our president when it comes to foreign policy on a very clear mission. And that mission is to ensure that our foreign policy is centered on one thing, and that is the advancement of our national interest, which they have clearly defined through his campaign as anything that makes us stronger, or safer, or more prosperous. Mas enquanto Donald Trump traz de volta à Casa Branca a sua abordagem mais unilateralista contra a China, o país asiático procura melhorar as relações com os aliados dos Estados Unidos. Do ponto de vista chinês, a melhoria das relações com países como o Japão e a Índia e o aumento da cooperação económica compensam o choque nas relações económicas entre o país e os Estados Unidos. Com Donald Trump de regresso à Casa Branca, chega de Caracas uma mensagem para os venezuelanos nos Estados Unidos. Nicolás Maduro diz que está à espera deles. A declaração do presidente da Venezuela surge depois de Washington anunciar o fim da aplicação que autorizava a entrada de imigrantes em território norte-americano. Por la misma oposición migrantes saben que su regreso a Venezuela recupera muchas cosas. El respeto como seres humanos, pero también su derecho a venir a rumbear con su familia, con sus panas. ¿Cuánto sufre un migrante por allá? En Chicago, en Nueva York, cuando ve a sus panas jueves, viernes, sábado y domingo rumbeando aquí. Durante os últimos 10 anos de governação de Nicolás Maduro, milhões de venezuelanos sentiram a escassez de recursos vitais, como alimentos, medicamentos e luz. Tiveram por isso de abandonar o país em busca de melhores condições de vida. No início do ano, Maduro tomou posse para um terceiro mandato. A União Europeia e os Estados Unidos acusam-no de fraude eleitoral e de ser um líder político ilegítimo. A Greenpeace ganhou a batalha legal contra os Países Baixos sobre o uso de azoto. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Haia esta quarta-feira. O governo neerlandês está agora obrigado a tomar medidas para cumprir as metas de redução de emissões. Até 31 de dezembro de 2030, tem de garantir que as doses libertadas para o ambiente não ultrapassam os limites definidos na lei. Bovendien heeft de huidige regering tot op heden geen beleid afgekondigd op grond waarvan met enige wetenschappelijke zekerheid kan worden aangenomen dat bij uitvoering daarvan het wettelijk stikstofdoel voor 2030 zal worden behaald. De rechtbank zal de staat dan ook een dwangsom opleggen voor het geval het wettelijk stikstofdoel voor 2030. A multa pelo incumprimento é de 10 milhões de euros. Segundo a Agência do Ambiente dos Países Baixos, as metas para 2025 já não serão respeitadas. O Plano Nacional para as Zonas Rurais, implementado pelo anterior governo, dava prioridade à sustentabilidade. No entanto, esse programa está a ser abolido pelo atual executivo, que não definiu uma estratégia alternativa.
Contam-se pelo menos 76 mortos na sequência do incêndio que deflagrou numa estância de esqui na província de Bolu, no noroeste da Turquia. Mais de 50 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade. 17 sofreram apenas ferimentos ligeiros e já tiveram alta dos hospitais. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan apresentou as suas condolências às famílias das vítimas e declarou um dia de luto nacional. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan edilmiştir. Até à data foram detidas 9 pessoas para interrogatório depois de as autoridades turcas terem iniciado uma investigação ao incêndio. O proprietário do Grande Kartal Hotel, onde ocorreu o trágico incidente, foi um dos detidos. Sobreviventes e testemunhas afirmam que os alarmes de incêndio não dispararam e que as pessoas que escaparam só o conseguiram fazer quando sentiram o cheiro a fumo. Ankara garante que irá pedir contas a todos os responsáveis. Şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Her ne surette olursa olsun, böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Até à data, as autoridades identificaram 45 das vítimas mortais, tendo devolvido os corpos às famílias. Para já continuam os trabalhos para identificar as restantes vítimas da tragédia.